Atenção, São José dos Campos e região. Jesus vive. A vitória do Cristo sobre a morte é a prova que você pode vencer qualquer problema. Jesus ressuscitou e com ele toda a sua esperança será renovada. Venha receber essa força inspiradora neste sábado às 16h15, Avenida Rui Barbosa, 338, São José dos Campos. Amigos e irmãos, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Neste dia tão especial, onde celebramos a ressurreição do Cristo de Deus, nesta Semana Santa, Jesus vive. E especial também porque hoje foi lançado a edição revista e ampliada pelo irmão Paiva Neto, livro de autoria dele, o livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 3º. Então, nós, com muita gratidão, com muita honra e com muita felicidade, iniciamos o nosso estudo aqui do Apocalipse de Jesus, da coleção, né? O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Então seja muito bem-vindo, minha irmã, meu irmão, você que está aqui ao vivo, você que vai estar assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado. E vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, nos preparando para a prece, que iremos fazer juntamente com o irmão Paiva Neto, a prece ecumênica do Pai Nosso. Então, num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção, vamos orar, vamos falar com Deus. A prece é um fator para você fortalecer-se. Não é o esconderijo dos covardes, não. Fazer prece dá uma força. Por isso eu vou terminar essas palavras com uma prece de Jesus, curtinha, ele sabendo que o ser humano está sempre apressado, deixou bem curtinha, é a prece ecumênica do Cristo, que é o Pai Nosso, que diz assim: façamos essa prece olhando essa beleza que nos dá sobrevivência física. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Minha esperança é que essas palavras tenham feito bem a você. Você acreditar na vida, ir em frente, porque Deus está presente. E se for ateu, ir em frente também, porque vale a pena viver.
Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo de hoje. Cumprimentar aqui a irmã Maria Nazaré, que está aqui sempre com a gente. Tudo bem, dona Maria? Seja bem-vinda, Deus está presente. Tudo bem, irmão Rafael? Tudo ótimo. Nesta Semana Santa, Jesus vive, né, gente? Que é um marco aí na história da humanidade, né? Pois, como aprendemos aqui na religião divina, nós damos realmente maior ênfase à ressurreição de Jesus, né? Muita gente fala da sua crucificação, né? De todo aquele drama do Calvário. Nós aqui não negamos que isso existiu, porque a humanidade realmente ela é muito complicada, né? Humanidade, para não falar outras coisas. Mas a maior mensagem da Semana Santa é que Jesus ressuscitou, né? Então, ele venceu todos os desafios, inclusive o maior deles, né, considerado por muitos, que foi a própria morte. Então, mostrando para nós, né, que nada é impossível para quem realmente quer vencer, né, para quem realmente quer evoluir. E eu não digo aqui, tá, gente, vencer no sentido da prosperidade apenas material, tá bom? Porque muita gente diz assim, vencer na vida é ter Y, X, Z de material. Não, não é isso. Né? Vencer na vida é você cumprir com a sua agenda espiritual aqui na Terra. Vencer na vida é você cumprir com a sua missão. Missão essa que você mesmo programou antes de estar aqui. Isso é vencer na vida. E quando a gente faz isso, nós aplicamos a própria fórmula que Jesus deixou para nós, né? O irmão Zarur, saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, colocou, né? Identificou essas palavras de Jesus como fórmula urgentíssima, e o irmão Paiva Neto também trouxe como fórmula urgentíssima e econômica. Quais são essas palavras? Qual é essa fórmula? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Né? Então, quando a gente aplica esse ensinamento de Jesus, nós vencemos no campo espiritual, cumprindo com a nossa missão aqui na Terra e tendo todo o apoio material que precisamos para justamente cumprir essa missão aqui nesse plano Terra. Né? E para nos inspirar, vamos então ao estudo do livro As Profecias Sem Mistério, do irmão Paiva Neto. No último livro da Bíblia Sagrada, Equilíbrio e Sabedoria Espiritual, esse livro que faz parte da coleção intitulada O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. É uma série de livros do escritor Paiva Neto, onde ele aumenta, né, ele vai destrinchando ainda mais sobre o Apocalipse que é de Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos na página 135. Os Mistérios do Apocalipse, parte 1. Aqui a minha edição é de número 53, tá? Às vezes, se você de repente tem alguma outra edição, às vezes a página pode mudar. Tem aqueles que tem a versão Pocket, que é o livro pequenininho, né? Então, se você não achar na página, procura no índice lá, você vai achar, tá bom? Os Mistérios do Apocalipse, parte 1. Como todos têm grande curiosidade e, mais que isso, necessidade de conhecer o templo da boa vontade, o templo do ecumenismo irrestrito, eis o seu endereço. Ele está situado no SGAS, ou seja, Setor de Grandes Áreas Sul, 915, lotes 75 e 76, com o telefone, né, DDD 61 245 1070. Ou simplificando, na 915 Sul, em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Hoje, com a internet, né, gente, é muito mais fácil. Você colocar lá na barra de pesquisa Templo da Boa Vontade, TBV, Templo da LBV, né, como é conhecido também, Templo da Paz, enfim, você vai encontrar lá o endereço facilmente. Já dissemos muitas vezes que o livro que resume a mensagem profética do Cristo não é mistério, a começar pelo nome, Apocalipse, que em grego significa revelação. Você sabia disso?
que a palavra Apocalipse significa, né, é uma palavra em grego que significa revelação. Então, o Apocalipse é o livro das revelações. Muita gente coloca o Apocalipse como um grande mistério. Nossa, mas ele falou por símbolos, né? João Evangelista, no caso, trouxe muitos símbolos, coisas que a gente tem que decifrar, mas é justamente ele está revelando para nós as coisas que em breve devem acontecer. E aí você vai se lembrar, se você já participa aqui com a gente sempre comenta sobre isso, se não, você vai saber agora. As coisas que em breve devem acontecer. Ah, irmão Rafael, então, em datas, no calendário humano, será em 2024? Será neste ano, 2023? Será em 2030? Veja, meu irmão, minha irmã, as profecias não estão estabelecidas no calendário humano, mas sim no espaço e tempo divinos. Ou seja, para entendermos, a gente não pode colocar como referência o calendário humano, que a gente já citou aqui e conversou várias vezes. Ele é apenas uma referência. Se morássemos, por exemplo, gente, em outros mundos deste nosso mesmo sistema solar, você sabe que o universo é infinito. Existem vários sistemas solares e, enfim, né? Não vou aqui arriscar, porque nessa parte a gente não compreende tanto, mas existem outros sistemas em outros lugares. E esses planetas, dependendo da sua órbita, gerando da estrela principal, o dia é um outro dia, né? No nosso próprio sistema solar, né, outros planetas, né, se o nosso dia aqui dura 24 horas, por exemplo, em outros planetas duram muito mais, outros muito menos. Então, só para dizer para você que o tempo é apenas uma referência, por isso que não dá para a gente entender as profecias que estão sendo reveladas no Apocalipse no calendário humano. A gente sempre vai errar. Pode ser que em algum momento ou outro acerte alguma coisa, mas vai mais errar do que acertar. E por isso que é reforçado aqui. Apocalipse significa revelação. Não é mistério. Não é, vamos esconder isso das pessoas. Não, Apocalipse é revelação. Continuando aqui, já sabemos igualmente que ele não é de autoria de João Evangelista, mas de Jesus, porquanto aqui está escrito: revelação de Jesus Cristo, ou Apocalipse de Jesus Cristo, logo no versículo 1 do capítulo 1. Aqui o irmão Paiva traz, né, de forma didática alguns pontos. Por quê? Quer vir aqui? Só um minutinho, gente, que tem uma participante que quer vir aqui. Só não pode mexer aqui no teclado, tá bom? Deixa eu coberto aqui. Estamos ao vivo agora, hein? Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Deus está presente. E viva Jesus. em nossos... para sempre. Fala bonitinho. Fala sem... Como é que é aquela frase que a gente gravou agora há pouco? Jesus vive. Isso. Oi, Alice. Olha lá a irmã Maria Nazaré falando. Tudo bem, Alice? Então vamos continuar aqui. Não pode mexer aqui no teclado, tá bom? Segura aqui a página para o pai. Isso, agora o papai vai continuar lendo aqui, tá? Mas de quem Jesus recebeu esse livro? O próprio Apocalipse responde, também no capítulo 1, versículo 1, de Deus. Que coisa importante! Recebeu de Deus. Então é algo que profundamente todas as criaturas... Aliás, é algo que profundamente toca as criaturas do Criador. Eu estava comentando aqui antes, né? Só concluindo a minha fala. Oi. Tá, mas agora o papai está ao vivo aqui e a gente não pode atrapalhar, tá bom? Pode ficar aqui, tá? Eu estava dizendo aqui antes, né? O irmão Paiva traz essas questões técnicas, por quê? Muita gente pensa que o Apocalipse é de João Evangelista, porque você olha lá na Bíblia Sagrada, tá assim, Apocalipse
João Evangelista, né? Mas sendo que, na verdade, o Apocalipse é do próprio Cristo, que Deus lhe deu. Então, existe uma hierarquia e existe uma disciplina, e é importante a gente entender isso, por quê, gente? Porque o Apocalipse vem para transformar as nossas vidas para melhor. Só que a gente precisa entender essas questões. Então, o Apocalipse não foi feito por mãos humanas. João Evangelista, ele foi um médium, ele foi o psicógrafo, aquele que foi escolhido pelo seu merecimento, né? Trazer o Apocalipse. Olha que missão, hein, gente? Que missão. Imagina você ter que trazer o principal livro para a humanidade e que esse livro pudesse perdurar por séculos e séculos. Por isso que o Apocalipse até hoje é instigante, porque aí a gente consegue sempre estudá-lo e entendê-lo de verdade. Quer ir lá com a mamãe? Até perdi a página aqui. Então dá tchau, velho. Tchau, gente. Tchau. Manda um beijo. Isso, muito bem. Tá aí a participação da Alice. Eu até perdi a página aqui, mas é a página 135, né? Continuando. Deus não vai enganar seus filhos com um cavalo de madeira, como fizeram os gregos aos ingênuos soldados do troiano Paris. Mas para que Deus entregou a Jesus essa revelação, de novo, a resposta nos vem da publicação e análise. Ainda no capítulo 1, versículo 1, para mostrar aos seus servos breve devem acontecer. A gente comentou aqui um pouquinho antes, né? Guardem em seus corações esse, entre aspas, em breve, porque previamente precisamos analisar relevante assunto para entrarmos no perfeito entendimento do texto profético, sempre ligado à inspiração própria do livro que é Deus, para revelar aos seus servos as coisas que em breve, não esqueçam o em breve, porque esse em breve tem sido motivo de muita discussão, devem acontecer, e que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aí vem o irmão Pai. Quer dizer, Jesus recebeu de Deus a revelação e notificou ao seu servo João, por meio de um anjo. João foi, então, um fiel entregador privilegiado da grande mensagem profética do próprio Deus aos homens e mulheres da terra. Bem, o divino chefe notificou por intermédio do anjo ao seu servo João a revelação de Deus. O evangelista profeta, por ser íntegro, não temeu e logo atestou à humanidade a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Apocalipse do Cristo, capítulo 1, versículo 2. João não quis ser apanhado na infringência daquela terrível reprimenda de Jesus aos que se dizem seus seguidores, quanto ao testemunho que o discípulo deve oferecer ao mestre, em qualquer condição, por pior que seja. Ele preferiu testemunhá-lo. Por quê? Porque ele ambicionava ser testificado pelo divino semeador perante o Pai Celestial. Não nos esqueçamos de que o Cristo disse aos seus discípulos e apóstolos: aquele que me testemunhar perante os homens, eu o testemunharei perante o Pai que está nos céus. Mas aquele que não me testemunhar perante os homens, eu não o testemunharei perante o Pai que está nos céus. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 32. E continua o irmão Paiva Neto. Ora, João Evangelista não admitia de forma alguma deixar de testemunhar Jesus, não por ausência de medo ou por mesquinho interesse pessoal, mas porque sempre amou o Divino Mestre.
não fora ele mesmo o discípulo amado. E assim o fez, apresentando à humanidade o atestado de tudo aquilo que lhe foi predito. Assim devem agir os que verdadeiramente respeitarem o Cristo de Deus. Tá vendo aí por que a gente não pode entender o Apocalipse de qualquer maneira? Ah, mas vamos interpretar aqui de qualquer jeito? Não, porque existe toda essa solenidade, toda essa preocupação. E João, né, irmão, em um determinado momento, ele diz, irmão vosso e companheiro da tribulação, no próprio Apocalipse, ele fez de tudo para que trouxesse de forma integral aquilo que Jesus revelou para o anjo e o anjo trouxe para ele. Então, por que é importante entendermos isso? Para justamente nós não distorcermos a palavra de Jesus. O que acontece muitas vezes na humanidade é que muitos vão distorcendo as coisas, né? Pega um ponto e aí vai desviando um pouquinho, desvia mais um pouquinho, desvia mais um pouquinho, desvia um pouquinho, de repente já vira uma outra coisa. Então, precisamos, como diz o irmão Paiva aqui, assim devem agir os que verdadeiramente respeitarem o Cristo de Deus. Agora chegamos ao versículo 3º do capítulo 1º. Isso aqui é uma maravilha. Muita gente, depois de tomar conhecimento dele, vai deixar de temer o livro das profecias finais. Compreenderá que, se fosse uma obra para gratuitamente aterrorizar as criaturas, no versículo 3º não constaria uma promessa e uma bem-aventurança. Por sinal, a primeira das 7 bem-aventuranças constantes do Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Liguem o tempo está próximo do versículo 3º com o em breve, que já encontramos no versículo 1º. As coisas que em breve devem acontecer. Então, está aqui agora, né, o irmão Paiva trazendo uma explicação ainda mais didática, ainda mais minuciosa sobre o Apocalipse, sobre quem o revelou, sobre o que significa o próprio Apocalipse do Cristo de Deus. Mas muito bem, vou passar aqui a palavra para a irmã Maria Nazaré, se ela quiser comentar aqui um pouquinho, irmã Maria, trazer aí algum destaque, fique à vontade, tá? Deus está presente, irmão. O Apocalipse, né, que Jesus fala, porque as pessoas acham que o Apocalipse é uma profecia e é o castigo de Deus, e que tudo o que acontece é por causa do Apocalipse, mas o Apocalipse é aquilo que está acontecendo agora, é resultado do que o ser humano está fazendo, né? Porque ele está aí fazendo coisas que não deve, não está fazendo aquilo que Jesus pediu. Então, tudo que acontece, eles falam que é castigo de Deus, mas não é. É tudo aquilo que está sendo revelado que a humanidade precisa entender para que possa, né, passar por isso da melhor maneira possível, né? Não reclamando e xingando porque Deus é culpado disso, daquilo. Culpado somos nós mesmos, né, que estamos aqui fazendo tudo que não é para ser feito, né? Detonando o planeta, né? Tudo que está acontecendo de essas catástrofes é o quê? É o Apocalipse, é o Armagedon. Só que o povo acha que é só castigo, mas não pensa o que eles plantaram, né? Então estão colhendo agora. Muito bem, irmã Maria. Por isso que é importante a gente entender, porque senão o Apocalipse ele vira, como o texto nos trouxe aqui, né? Ele traz logo no comecinho uma primeira bem-aventurança, mostrando para nós que não é um livro de terror, não é um livro
para aterrorizar as pessoas. Porque senão, gente, por que existiria um livro desse apenas para aterrorizar as pessoas? É porque ele aterroriza aqueles que estão na faixa da maldade, né, da vibração da maldade, do desentendimento e tal. Aí ele vira um livro de terror. Mas para aqueles que sintonizam o bem, o Apocalipse é um livro da esperança, né? Porque, inclusive, uma das suas profecias, e a maior de todas, fala justamente da volta da esperança ao mundo, né? Não que essa esperança tenha sumido, né? Mas muita gente está mais na desesperança do que na esperança. Então, e ele fala dessa volta da esperança ao mundo, que é a volta do próprio Jesus. Muito bem, irmã Maria, obrigado aí pela participação. Gente, então nós vamos já concluindo aqui a nossa reunião de hoje, o nosso estudo. Vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas rapidamente, né? Depois a gente tira a nossa foto, tá, dona Maria? Ok. Deixa eu trazer aqui. Cadê? Não mandei para cá, olha só. Bom, vamos falar aqui primeiro, então, de algumas ações que a gente tem nesse mês de abril, tá? Ações importantíssimas em prol ao sustento financeiro da religião do terceiro milênio. Então, no próximo dia 16, nós vamos ter a nossa famosíssima Tarde Fraterna Digital, tá bom? É um domingo, a partir das 15 horas, pelo Skype, que você pode chamar aí todo mundo, além de participar, convidar outras pessoas, tá bom? Vamos ter também como uma ação promocional, aqui são os prêmios. Nós vamos ter também com uma ação promocional um sorteio de um grande kit, né, que o pessoal preparou aqui em homenagem a Jesus, o divino ressuscitado, tá bom? É um sorteio de um lindo quadro, né, com a estampa majestosa de Jesus, vocês estão vendo aqui, ó. Olha que lindo, né, gente? E é esse sorteio, né? Na verdade, são 6 sorteios. É o quadro e mais itens, né? Ó, é o quadro com a estampa majestosa de Jesus, esse aqui, né? Um copo de café com o logo da LBV, um copo de caneca música legionária, um livro infantil da coleção ecumênica O Santo Evangelho de Jesus e mais 2 porta-retratos com a divina imagem de Jesus. Então, serão 6 sorteios, tá? O principal, claro, é o quadro aqui. E você pode participar. Apenas R$15 cada número. E você vai estar ajudando. Então, a gente pede, né? Compre os seus números, né? Reserve os seus números e também participe, né? Ajude a oferecer aí para a sua família e para os seus amigos, tá bom? Essas são as ações de boa vontade que a gente vai ter no mês de abril em prol à religião divina. E um outro item é a nossa reunião, né, da comunhão com Deus amanhã, aqui em São José dos Campos, né? Vamos falar muito de Jesus vivo, né? Jesus que venceu a morte, Jesus ressuscitado. É a nossa reunião amanhã, a partir das 16h15, tá? A gente conta aí com a participação de todos. É isso. Vamos fazer a nossa foto, irmã Maria Nazaré, para registrar esse momento. A gente sempre registra aqui, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus! Jesus. Aê, muito bem. Gente, que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. E Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, o divino ressuscitado, as nossas palmas. Obrigado, irmã Maria Nazaré, pela participação. Para você que vai estar assistindo essa gravação também, o nosso muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.